A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom a gente parar, a gente reservar esses minutos do nosso dia para meditarmos na palavra de Deus, para nos enchermos da palavra de Deus, porque só assim que nós conseguimos vencer as lutas, as dificuldades que se levantam na nossa vida. E eu te convido a meditarmos no livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 23, que diz assim: porque os servos do rei da Síria lhes disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. E agora o versículo 28, que diz assim: e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Amém. O texto, a passagem que nós acabamos de ler, mostra que os sírios, houve uma batalha, uma guerra entre os sírios e Israel, o povo de Deus. E nessa primeira batalha, nesse primeiro embate, a guerra, a luta aconteceu numa cidade alta, aconteceu nos montes, e o povo de Israel foi vitorioso. Mas o povo de Israel foi vitorioso porque Deus era com eles, porque Deus concedeu a eles a vitória. Mas o rei da Síria não se deu por satisfeito, não se deu por vencido, e ele disse assim: eles venceram porque o Deus deles é Deus dos montes, mas vamos lutar com eles nos vales, vamos lutar com eles numa terra plana, né? Numa terra plana, e vamos ver se a gente não vai vencer. E vamos ver se nós não somos mais fortes do que eles. E aí, um ano depois, eles voltaram para uma nova guerra, para uma nova batalha, e a guerra aconteceu nos vales. E adivinhem só, mais uma vez o povo de Israel foi vencedor, para mostrar, para provar que o nosso Deus é Deus dos montes e é Deus dos vales. O nosso Deus que foi com o povo de Israel, tanto nos montes, tanto nos lugares altos, né, tanto no topo, e foi com Israel nos vales, é o mesmo Deus que é conosco nos nossos montes e nos nossos vales, quando nós estamos no topo ou quando nós estamos por baixo, né? Nos altos e baixos da nossa vida, o nosso Deus está conosco. Em qualquer situação, o nosso Deus está conosco. O nosso Deus habita sim em lugares altos. Ele é um Deus majestoso, ele é um Deus que habita nos montes, mas ele se preocupa com nós quando nós estamos nos vales. Quando nós estamos nos vales, ele não nos abandona. Quando a gente está passando por vales sombrios de luta, de dor, de depressão, de fracasso, de tristeza, o Senhor continua conosco. O nosso Deus está conosco, independente da situação que nós estamos passando. Às vezes, a gente sofre, né, situações em que pessoas nos abandonam quando nós mais precisamos. Às vezes, quando a gente está tudo bem, tudo numa boa, vivendo a abundância, vivendo paz, vivendo prosperidade, a gente se vê cercado de pessoas. Mas quando a luta vem, quando a dificuldade vem, a gente olha para o lado e se vê sozinho. E às vezes a gente pensa que o nosso Deus age dessa forma também, que Deus só está conosco quando está tudo bem, quando está tudo bom. Mas não, nos momentos mais sombrios da nossa vida, nas fases mais difíceis da nossa história, né? A Bíblia fala, o salmista fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então a gente tem que sempre se lembrar, o nosso Deus é Deus dos montes e é Deus dos vales. O nosso Deus está conosco nos altos e baixos da nossa vida. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, a gente pode se voltar para ele. A gente pode se lembrar que ele está conosco, que ele não nos abandona. O problema é que algumas pessoas, quando estão nos montes, né, quando está no topo, quando está tudo bem, se esquecem de Deus, se esquecem que precisam de Deus. Algumas pessoas, quando estão no topo, quando estão nos montes, pensam que eu sou inatingível, aqui eu sou inalcançável, aqui o inimigo não vai me alcançar, aqui o inimigo não vai chegar. Mas a gente vê que o povo de Israel teve que lutar, teve que enfrentar o inimigo,
nos montes. Eles estavam nos montes, eles estavam nos lugares altos, mas mesmo assim o rei da Síria foi lá e atacou eles, mas eles venceram porque o Senhor estava com eles. Então até quando nós estamos nos montes, até quando a gente pensa aqui tá de boa, aqui tá tudo bem, aqui tá tudo tranquilo, a gente precisa continuar firme no Senhor. A gente precisa continuar tendo o Senhor como nosso auxílio, como nosso socorro, porque o inimigo também tenta nos alcançar. A Bíblia fala, né? Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então, independente do lugar que nós estamos, do momento, da fase de vida que nós estamos atravessando, a gente precisa sempre ter o Senhor do nosso lado, clamar pela presença dEle, buscar pela presença dEle, porque nós não somos inatingíveis, nós não somos inalcançáveis, a gente precisa sempre clamar pela proteção, pelo socorro dEle. Então eu não sei qual fase da vida você está, em qual situação você está passando, se está tudo bem, se está tudo tranquilo, se você está vivendo uma bonança, se você estiver nessa fase, amém. Continue louvando ao Senhor, dando graças ao Senhor e buscando ao Senhor. Agora, se você está nos vales, se você está passando por luta, por dificuldade, por problemas de saúde, de depressão, por situações financeiras, circunstâncias que tiram a sua paz, que trazem para você angústia, aflição, se você está passando pelos vales da vida, se lembre que o Senhor também está com você. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Ele é Deus de todas as circunstâncias, de todos os momentos, de todas as situações. Ele é nosso Deus, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, Ele habita em lugares altos, mas Ele olha para nós, mesmo quando estamos atravessando nos vales sombrios da nossa vida, mesmo quando estamos passando por dificuldades, clame por Ele, busque a Ele, Ele não te abandona, Ele não vai te abandonar nos vales, nos momentos mais difíceis da sua vida, da sua história, da sua trajetória. Às vezes Ele não nos livra do vale, às vezes Ele não vai impedir que a gente passe pelo vale, mas Ele com certeza vai estar conosco. Foi assim, né, com o Daniel na cova dos leões, foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não livrou daquela situação, ele não livrou da cova, ele não livrou da fornalha, mas ele esteve com eles na fornalha. E é assim que o Senhor age. Às vezes Ele nos permite passar por vales, por situações difíceis, mas Ele com certeza nos livra e Ele com certeza está sempre conosco. Ele é nosso amparo, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então que o Senhor continue falando, ministrando no seu coração, em nome de Jesus.